porque o Ministério Público proibiu paredões de som durante o carnaval lá na cidade. Ao vivo, quem vai explicar pra gente sobre essa medida é o Vinícius. Vinícius, primeiro eu quero tirar uma dúvida, né? Porque a gente sabe que o Ministério Público faz recomendações e a Justiça vai lá e dá o reforço na recomendação determinando. Como é essa história do paredão, da recomendação ou já a proibição desses carros com sons altos lá em Neópolis? Olá mais uma vez, Jéssica, para você e para todos que estão com a gente aqui na tela da TV Atalaia. Olha, essa já foi uma determinação mesmo. E o nosso recado hoje vai direcionado para a comunidade lá do município de Neópolis, que carinhosamente a gente conhece como a capital do frevo, que eu não tenho dúvidas que essa folia toda já começa a partir de hoje e só acaba lá na próxima quarta-feira de cinzas. Mas para esse ano, especificamente, o Ministério Público Estadual impôs uma determinação específica por conta de algumas denúncias e reclamações de pessoas que moram lá na cidade e que, em sua maioria das vezes, não participam diretamente das festividades carnavalescas lá do município. Então, o MPE determinou, portanto, a proibição de equipamentos sonoros de alta potência, os famosos paredões, pelo menos durante esse período aí do carnaval, justamente porque foi emitida inicialmente uma recomendação e hoje eles bateram um martelo nessa sexta-feira 13, proibindo, portanto, esses paredões de tocarem ao longo de todo o festejo lá no município de Neópolis. Uma recomendação que, inclusive, chegou a ser ampliada, como eu destaquei, por conta das denúncias, porque lá tem uma grande parcela da população que é idosa, que é criança, que tem transtornos ou deficiência, algum tipo de deficiência, transtornos mentais, que se incomodam por conta dessa zoada, desse barulho, desses sons que ficam normalmente em alto volume. As informações que nós obtivemos, eu estou até aqui agora com o documento em mãos em relação a essa decisão, é que muitas dessas pessoas fizeram as denúncias, o Ministério Público acatou essas denúncias, né? E a Justiça impôs, portanto, através da primeira promotoria, essa decisão. Inclusive, foi uma decisão tomada com a ajuda também, né, o que ajudou a chegar nessa determinação, a própria instituição da Polícia Militar, que trabalha lá em loco. A polícia disse que tem dificuldade, olha só o que é que diz o documento. Polícia Militar de Sergipe diz que tem dificuldade técnica para fiscalizar alguns aparelhos, porque em sua maioria, durante esses períodos do carnaval lá de Neópolis, em alguns locais é liberado e em outros não. Então eles, na hora que vão fazer ali o trabalho de campo, têm dificuldade para entender a área que pode e a área que não pode. Então esse depoimento deles corroborou, ou seja, ajudou essa determinação para que os paredões ficassem, portanto, proibidos. E digo mais, a regra vale para todo o território. E por que eu digo todo o território? Porque tem a chamada Rua do Fluxo. Quem é de lá sabe, quem é de lá conhece muito bem, quem já foi para lá para curtir o frevo de Neópolis sabe que tem essa rua que é muito famosa, é uma rua onde normalmente se instalam, né, esses paredões, esses equipamentos eletrônicos de alto volume. E ali, nem nessa rua, inclusive esse ano, será permitida a apresentação desses carros de som. E foi uma decisão tomada em comum acordo com a própria gestão municipal, a própria prefeitura, que entendeu o seguinte, concordou, claro, né, com essa medida, e destacou a necessidade de preservar a segurança e a tradição cultural, marcada por apresentações, cortejos, orquestras, frevo, grupos culturais e que na maioria das vezes algumas pessoas, os proprietários desses carros de som, esses paredões, não respeitavam, por exemplo, o cortejo do Zé Pereira, que passa em algumas regiões. Então, na hora do frevo passar, as músicas carnavalescas, os carnavalescos se apresentando, então vinha uma pessoa e colocava ali o paredão em alto volume e acabava atrapalhando. Então, por conta disso também, a determinação chegou para colocar ali os pontos nos is. E mais, o assunto agora é o Zé Pereira, uma manifestação cultural tradicional, famosíssima, não só aqui no nosso estado de Sergipe, mas também em outras regiões aqui do nosso país que conhecem o Zé Pereira de lá de Neópolis. Ainda no documento
também esclarece normas para quem vai brincar, aquela famosa brincadeira do mela-mela. Pois é, o documento diz o seguinte, que fica proibido o uso de substâncias químicas e qualquer material que ofereça risco à saúde. Então, para quem vai curtir o Zé Pereira na brincadeira do mela-mela, só pode usar 2 produtos, ou o talco ou a farinha de trigo. Caso contrário, a pessoa pode ser, portanto, autuada. Vamos entender mais detalhes desse assunto com o promotor de justiça de Neópolis, o Valtenberg Lima de Sá, na cena. O carnaval do município de Neópolis é reconhecido tradicionalmente pela utilização de fanfarras, né? Com a finalidade de preservar esse aspecto cultural, bem como de proteger o meio ambiente, o Ministério Público tabulou junto às autoridades locais e policiais, de início, a restrição de utilização de equipamentos sonoros de alta potência, conhecidos como paredões, em apenas uma das ruas da cidade. Porém, os eventos de pré-carnaval demonstraram a inviabilidade do controle e efetiva fiscalização na utilização desses equipamentos sonoros. Desta forma, instado pela sociedade local, por meio de abaixo-assinados, bem como, né, pela própria autoridade policial, no sentido da inviabilidade de se fiscalizar esse tipo de evento dentro de uma festa desta monta, o Ministério Público resolveu por aditar uma recomendação que havia expedido no sentido da proibição por completo desse tipo de equipamento no tradicional Carnaval de Neópolis, o que foi prontamente acatado tanto pelas autoridades locais como pelas autoridades policiais. Desta forma, nós esperamos que haja um carnaval dentro da normalidade, sem exageros e sem abuso de equipamentos sonoros. A gente agradece, portanto, aí a participação do promotor Valtenberg e destaca agora a questão do que acontece quem não seguir, portanto, as regras. Se houver o descumprimento dessa medida, foi recomendado e agora foi determinada a proibição da utilização desses carros de som, né, paredão, lá no município de Neópolis. Quem descumprir pode ter equipamentos e veículos apreendidos, além de responder a procedimento policial com base na legislação de trânsito e também ambiental. E eu finalizo, Jéssica, dizendo que a gente veio trazer esse tom de utilidade, essa notícia em tom de utilidade pública, porque a gente vê muito em rede social, até as pessoas brincando, se perguntando, vai para onde nesse carnaval? Algumas pessoas dizem que vão para o interior, principalmente na região do litoral, Baixo São Francisco, que é onde acontece ali Pirambu, né, uma grande festa, também tem Neópolis. E aí eu até vi uma certa publicação em que as pessoas diziam assim, eu vou para Neópolis porque lá é liberado, é festa de 8 horas da manhã até a madrugada. E é diferente de Pirambu, que normalmente começa pela manhã, 6 horas, 7 horas acaba, todo mundo vai dormir, né? Então assim, houve esse ruído ali, né? Vou para lá, vou para cá. Então, por conta disso, a justiça agora impôs, portanto, essas determinações para colocar ali uma ordem pública no local e fazer com que nada atrapalhe, portanto, os cortejos culturais, as manifestações artísticas, folclóricas e culturais que tradicionalmente já acontecem no município de Neópolis. Então está dado o recado. Quem não seguir a regra pode ser aí autuado pela legislação policial e também ambiental. Jéssica. Agora, vem cá, né, Vinícius? Porque assim, eu não gosto de paredão, mas tem quem goste. E o carnaval, ele é para todo mundo. Agora, se acontece isso, uma medida como essa vem, é porque, infelizmente, não vou generalizar, tá? Mas a maioria daqueles que colocam paredões não respeitam as regras, os decibéis, né? Porque incomoda realmente. Então, tem que ter ali um meio termo. Infelizmente, isso não aconteceu em festas anteriores, o que motivou essa medida. Mas tem gente que está muito triste, né? Que queria ir lá para a Rua dos Fluxos para curtir um paredão, né, Vinícius? Jéssica, eu sou suspeita a falar justamente isso, porque o carnaval é uma festa tão democrática, né? É uma festa que todo mundo gosta. Tem quem gosta do Zé Pereira, do Mela-Mela, tem quem gosta das marchinhas carnavalescas, tem quem gosta do axé, tem quem gosta do samba, tem quem gosta do paredão, né? Do frevo, né? Então, assim, é uma festa que ali acaba englobando e acolhendo tantas pessoas. Então, eu acredito que deve sim impor algumas determinações,
mas eu acho que deveria sim ser afrouxada em situações como essa, porque assim, colocar ali pelo menos um horário, né, para que o som possa tocar pela manhã ou pela tarde ou ali metade do dia, porque assim, tem pessoas, inclusive, que têm seus carros de som, seus paredões e trabalham e dali tiram seu sustento. Então, assim, é importante também colocar algumas regras, pelo menos eu acho que em relação aos horários. Eu acho que a partir desse princípio, eles conseguiriam ali ter, pelo menos, um controle dessa situação. E quem passar do horário, aí sim, poderia ser, portanto, multado. Mas eu acho que a festa é uma festa para todos.